Bom dia, meus irmãos e irmãs, vocês estão aqui, vocês, na sua casa. Alguns de vocês eu consegui dar bom dia aí na chegada, no começo do culto, antes do culto. Fico muito feliz que você esteja aqui. Nós estamos juntos refletindo numa série muito especial que Deus nos deu nesse mês de janeiro. Viva o Novo, Viva o Novo. No segundo domingo do mês nós começamos essa série, então hoje estamos completando 4 semanas nesse tema. E é claro, ele é muito pertinente para o primeiro mês do ano. Estamos com um novo ano de vida pela frente para viver o novo de Deus. Eu quero relembrar com você que na primeira mensagem desse tema, nós pensamos no que Deus tem para nós. Na verdade, o tema daquela mensagem era que Deus tem mais para você. E essa é uma verdade que eu queria que você tivesse firme no seu coração. Deus tem mais para você. Ele tem mais a realizar, Ele tem mais graça, Ele tem mais sabedoria, Ele tem direção segura. Deus tem mais da sua intimidade, Deus tem mais dos segredos do coração dEle. Como diz o Salmo 25, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então Deus tem mais para você, com certeza Deus tem mais a realizar na sua vida nesse novo ano. A segunda mensagem nós vimos que para vivermos o novo de Deus nós precisamos deixar passado no passado. E deixar passado no passado é algo interessante, porque nós não precisamos só deixar as mágoas, os ressentimentos, as feridas que foram abertas em alguma situação no passado. Nós precisamos também deixar as conquistas, as realizações, as alegrias. Porque passado tem que ficar no passado, para que nós possamos viver intensamente o presente, possamos encarar o futuro com esperança. E possamos construir o nosso futuro com as nossas ações, as escolhas, as decisões que nós tomamos no nosso presente. Agora, semana passada eu falei que há uma barreira para a gente viver o novo de Deus, e a gente precisa enfrentá-la. E essa barreira é o senso de inadequação. Quando nós estamos diante de situações novas, muitas vezes nós nos sentimos inadequados, nós não nos sentimos competentes, capazes de viver as novas situações que estão diante de nós. Muitas vezes as pessoas perdem oportunidades na sua vida exatamente por isso. Surgem novas oportunidades, novas perspectivas, mas por causa do senso de inadequação, de não nos sentirmos capazes, adequados, prontos para aquela situação, muitas vezes nós nos retraímos, nós recuamos e deixamos de viver o novo. Deus chama a mim e a você a realmente enfrentarmos esse senso de inadequação, porque o senso de inadequação aponta para a suficiência de Deus. Eu e você vamos nos sentir muitas vezes inadequados, mas nós temos um Deus que nos capacita. Nós temos um Deus que diz na sua palavra que a graça dele nos é sempre suficiente e que o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então nós devemos sempre lembrar, quando nos sentimos inadequados, que a nossa inadequação aponta para a suficiência de Deus, é o ponto de partida da ação sobrenatural de Deus, do milagre de Deus na nossa vida. Agora hoje, concluindo essa série de mensagens, eu quero falar com você sobre ser fiel às novas responsabilidades. Na verdade, eu quero que você entenda essa mensagem de hoje como um convite de Deus para você, mas também uma advertência. Um convite e uma advertência. Porque quando nós temos novas oportunidades diante de nós, nós precisamos entender que toda nova oportunidade vem com novas responsabilidades. Eu gosto de futebol, como muitos que estão aqui, já vi uns palmeirenses por aí, comemorando depois de muitos anos, irmãos? Acontece, irmãos? Aconteceu com o meu time ano passado, agora acontece com mais um time brasileiro, muito bom isso. Mas eu queria dizer o seguinte, a gente tem visto aí agora nos times de futebol, por conta da pandemia, falta de dinheiro, que eles estão jogando, levantando mais jogadores da base para os times profissionais. O menino que fez o gol ontem, ele está há pouco tempo no Palmeiras, ele veio do time da 2ª divisão, do Juventude. Agora você imagina, ele recebeu uma oportunidade de ouro, ele veio para um grande time do futebol brasileiro, e agora ele teve uma grande oportunidade que foi entrar na final da Copa Libertadores. Agora você imagina a cabeça desse menino, que responsabilidade, uma ótima oportunidade, quem não queria estar nesse jogo? Mas ao mesmo tempo, a oportunidade vem acompanhada de muita responsabilidade. Que bom que ele deu certo, a galera falando glória a Deus, porque só Deus é que está na vida desse menino, Então, Deus foi glorificado, espero que sim, na vida daqueles que são cristãos no time do Palmeiras. E uma coisa muito interessante, é que ele pôde dar conta da responsabilidade que estava atrelada à nova oportunidade. O que eu quero que você pense comigo aqui nessa manhã, você que está em casa, você aqui presencialmente, que Deus tem coisas grandes para você? Tem.
Que nós podemos viver o novo de Deus no nosso presente? Podemos, porque Deus nos dá graça para deixar passado no passado. Que nossa inadequação, muitas vezes, vai apontar para a adequação de Deus, para a capacitação de Deus, para o sobrenatural de Deus. Aleluia! Só que eu e você precisamos entender que se nós queremos viver o novo de Deus, como em qualquer área da nossa vida, vem atrelado com novas responsabilidades. O novo de Deus vem atrelado a novas responsabilidades. E por que eu quero dizer isso para você nessa manhã? Porque muitas vezes eu vejo que pessoas querem ter novas experiências com Deus, mas elas não querem assumir responsabilidades diante do novo de Deus, diante das novas bênçãos de Deus, do agir de Deus. E isso é muito incoerente, porque em qualquer área da vida, quando você experimenta algo novo na sua vida, isso traz novas responsabilidades. Você está trabalhando na sua empresa esperando tanto uma promoção, daí a promoção vem, que ótimo que ela veio, mas você sabe que com a promoção vem novas responsabilidades. Mencionei aqui os jogadores de futebol agora nessa fase, muitos subindo do sub-17, do sub-23 para profissionais, novas oportunidades, novas responsabilidades. Não é assim também com os nossos filhos? Você vai criando os filhos, e à medida então que você vai oferecendo a eles novas oportunidades, porque eles estão amadurecendo, eles também devem assumir o quê? Novas responsabilidades. A vida é assim, e o reino de Deus não é diferente. Você quer viver o novo de Deus? Então abra o coração para experimentar o novo de Deus, entendendo que esse novo de Deus traz a você novas responsabilidades no seu reino, novas responsabilidades perante Deus, novas responsabilidades perante as pessoas, e isso não deve de nenhuma forma afugentar você, mas só entender que Deus como Pai, está vendo que você está amadurecendo, que você está sendo preparado, e está preparado para receber o novo dEle, que você está preparado para receber mais dEle na sua vida, e isso é muito bom. Deus é um Pai extremamente sábio, muito mais sábio que nós, que somos pais terrenos. E assim como nós agimos com os nossos filhos, dando responsabilidade à medida do amadurecimento, Deus também vai dando novas oportunidades, novas manifestações da sua graça na sua vida, porque Ele está entendendo que você também está pronto a assumir novas responsabilidades. Eu lembro do Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, um psiquiatra austríaco, e ele tem uma palavra interessante, porque ele fala dos Estados Unidos, né? Mas do contexto ocidental, do contexto da nossa sociedade hoje, o mundo globalizado, ele diz assim que muitas vezes as pessoas querem liberdade, mas elas não querem responsabilidade. Elas não entendem que a liberdade traz consigo, atrelada, a responsabilidade. Porque se você quiser liberdade sem ser responsável, você vai se destruir, vai ser uma tragédia. Você vai se escravizar, você vai realmente se tornar escravo da liberdade que você tanto sonhou. Então ele brinca que nos Estados Unidos deveria ter sim a estátua da liberdade na costa leste e a estátua da responsabilidade na costa oeste. Porque a galera pensa muito em liberdade, mas muito pouco em responsabilidade. Eu quero dizer para você que viver o novo implica então não somente em novas oportunidades que Deus tem para você em 2021, não só em novos desafios, não só em novas conquistas, novas realizações, mas viver o novo de Deus implica em novas responsabilidades. E isso é muito bom, porque Deus está confiando em mim e em você. Deus está acreditando em mim e em você. Deus está nos tratando como um pai sábio. Eu, quando ouço as histórias de sucesso de muitas pessoas, você também ouve muitas histórias de sucesso das pessoas, às vezes nós não damos conta do preço que elas pagaram para chegar onde elas chegaram, onde elas estão hoje. O preço que elas pagaram, e o preço envolve zelo, envolve dedicação, envolve responsabilidade. É impossível vivermos novas conquistas, novas realizações, sem responsabilidade. Você começou um novo ano, eu espero que você tenha começado com boas expectativas. É por isso que nós estamos refletindo aqui nos domingos sobre o novo de Deus, porque nós sonhamos com o novo de Deus, nós queremos mais de Deus, nós queremos viver tudo que Deus tem para nós. Mas entenda uma coisa, quando você sonha o sonho de Deus, Deus também está sonhando com você. Quando você espera viver o que Deus tem, Deus também espera que você viva o que Ele está oferecendo. Você espera grandes coisas de Deus, Deus espera grandes coisas de você, porque Ele é capaz de realizar isso na sua vida, Ele é capaz de realizar isso através de você. Então, vale a pena a gente pensar, que se nós queremos viver algo duradouro, algo que realmente vale a pena, nos curtos anos de vida que nós temos nesse mundo, que a responsabilidade deve nortear todas as nossas ações, que nós devemos enfrentar com muita seriedade e zelo
as demandas das novas oportunidades em nossa vida, com muita autoridade, com muita seriedade, me perdoe, com muito zelo, com muito cuidado. Às vezes eu converso com irmãos que são prestadores de serviços, e graças a Deus nós temos bons prestadores de serviço na igreja, mas às vezes é pintor, um eletricista, um construtor, um pedreiro, e eu digo assim, olha, você construa a sua história. Não falta emprego para quem é um pedreiro responsável, para quem é um eletricista responsável, para quem é um professor responsável, não falta. Quando você age com responsabilidade, com zelo em relação às suas tarefas. O problema é quando você é um bom pedreiro, mas você não tem responsabilidade, você dá prazo e não cumpre, Você não faz aquilo que foi acordado com o seu cliente, você não usa o material que foi ali também acordado. Ou seja, todos nós aqui conhecemos histórias assim, o cara é excelente na profissão dele, muito habilidoso, muito talentoso, mas como ele não age com responsabilidade em relação às suas tarefas, ele vai perdendo clientes. As pessoas que fazem com ele o serviço fazem uma vez só, porque nunca vão voltar a contratá-lo, e essa pessoa vai perdendo oportunidades na vida. A nossa vida, ela é grandiosa, ela é muito especial, ela é muito preciosa. E eu e você não podemos de nenhuma forma desperdiçar nosso tempo, nossa energia e sobretudo os talentos e habilidades que Deus nos deu para vivermos de uma forma irresponsável. Então, eu quero que você entenda que a responsabilidade, ela dá sustentabilidade ao novo. Ela dá sustentabilidade às novas experiências e às novas oportunidades. E assim vai, é cíclico. Você tem uma nova oportunidade, você se mostra zeloso, responsável, e aí você tem novas oportunidades. E à medida que você então se torna responsável, mais ainda, e cresce com aquilo, amadurecendo, mostrando responsabilidade, você ganha novas oportunidades. A vida é assim. E o reino de Deus não é diferente. Você fala assim, pastor, mas será que Deus não pensa diferente da gente? Não, o reino de Deus é assim. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia, num texto que eu considero muito especial, que é Mateus capítulo 25. Evangelho de Mateus capítulo 25, nós estamos no final do Evangelho de Mateus, Abre a sua Bíblia, liga aí o seu smartphone, liga a sua Bíblia, Mateus capítulo 25, nós estamos no final. No próximo capítulo, capítulo 26, Jesus vai ministrar a última ceia com seus discípulos, depois ele já vai ser preso e crucificado pelos nossos pecados. Então o que Jesus fala em Mateus capítulo 24, 25 é importantíssimo, é como se fosse o discurso dele de despedida, conforme o registro do Evangelho de Mateus. É muito importante. E se você já leu Mateus 25, você vai notar que os primeiros versos, até o verso 13, nós temos a parábola que é conhecida como a parábola das 10 virgens. Estavam se preparando para receber o noivo, mas 5 eram sensatas, eram prudentes, e 5 eram insensatas, porque 5 delas não estavam devidamente preparadas para receber o noivo, e é claro que nessa parábola o noivo representa Jesus, buscando a sua igreja, e a ênfase nessa primeira parábola de Mateus 25 é sobre a vigilância. Elas não vigiaram, e quando Jesus voltou, 5 delas não estavam preparadas e ficaram de fora do reino dos céus. Uma advertência muito séria de Jesus a todos os cristãos. Elas ficaram de fora do reino dos céus, porque elas não vigiaram. E quando o noivo chegou, elas não estavam preparadas. Agora, o próximo, que é o texto que nós vamos ler, fala uma nova parábola. E a ênfase é diferente. Não é tanto na vigilância, apesar que estamos dentro do mesmo contexto da volta de Jesus, mas é uma ênfase diferente que você vai entender em nossa reflexão. Eu vou ler a partir do verso 13, que é considerado o último verso da parábola das 10 virgens, e eu quero ler com você então a partir do verso 13, quando Jesus termina a parábola dizendo: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Jesus está falando da sua volta. Assim como Jesus veio neste mundo, Deus que deixou a sua glória, habitou em carne humana, se fez homem como um de nós, cheio de graça e verdade, morreu pelos nossos pecados, dividiu a história humana, assim também Jesus voltará. E Ele voltará agora não como servo sofredor, mas agora como Rei dos reis, Senhor dos senhores, para estabelecer o seu reino de glória e justiça eternos. Ele voltará para buscar a sua igreja, o seu povo, os seus fiéis, aqueles que viveram a sua vontade, aqueles que permitiram-se ser transformados por sua graça, aqueles que exerceram fé no seu sacrifício na cruz, Ele como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vem buscar a sua igreja e Ele diz: portanto, vigiem, pois vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Nós precisamos estar preparados em todo o tempo, viver cada dia como se fosse o último, porque um dia vai ser mesmo. Um dia será o último dia,
E eu e você precisamos estar vigilantes e preparados para nos encontrarmos com Jesus. Aí ele segue o texto dizendo, e também, observe essa expressão, e também, o que ele vai falar agora, também se refere à parábola que ele acabou concluindo das 10 virgens. Então ele diz, e também, ou seja, o reino de Deus é também, será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Observe essa expressão, acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, veja essa palavra, servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Como eu disse, nesse texto Jesus tem um convite e uma advertência para nós. Ele nos convida a viver o seu reino, ele nos convida a participar da expansão do seu reino nesse mundo. A parábola começa dizendo que um senhor, um dono de uma propriedade de muitas riquezas, iria fazer uma viagem. Claro que essa parábola Jesus está se referindo a ele mesmo. Ele diz que esse senhor pegou os seus bens, a Bíblia diz isso claramente aqui, ele deu aos seus servos, verso 14, chamou e deu a eles. E aí partiu de viagem por muito tempo. Jesus fez a mesma coisa, ele veio, morreu por mim e por você na cruz do Calvário, nos salvou pela sua graça, nos transformou de dentro para fora, nos deu um novo coração, uma nova vida com novas aspirações, novos desejos, novos anseios, nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo, e agora, Jesus partiu. Ele nos enviou o Espírito Santo para habitar o nosso coração, mas ele voltou para a sua glória. Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. E ele nos deixou aqui. E é uma viagem longa, porque faz bastante tempo, quase 2000 anos. E nesse período entre as duas vindas de Jesus, nós somos os servos, que têm recursos nas mãos, que têm dádivas nas mãos. O Senhor compartilhou o que Ele tinha conosco. Não somos nós, não são talentos, dons naturais, nós que temos isso, não, nós recebemos dEle. E o que nós recebemos dEle agora, nós temos a responsabilidade, lembre que eu usei bastante essa palavra, a responsabilidade de agora fazer com que isso frutifique no seu reino. Essa história é interessante porque os 2 primeiros são servos bons e fiéis. Eles pegaram o que tinham, e talento aqui não é talento de onde vem a palavra no português talento, e os estudiosos acreditam exatamente que a palavra no português e no inglês vem exatamente dessa parábola. Mas talento aqui significa uma riqueza. Muitas vezes eram moedas cunhadas de ouro, ou barras de ouro e de prata. Era um bem monetário, me perdoe, era um bem monetário. Ele dá da sua riqueza, ele dá dos seus bens para que esses servos administrassem. Paulo diz que eu e você somos administradores, mordomos dos recursos do reino de Deus. Nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu e você temos realmente uma grande responsabilidade, porque nós fomos convidados na graça, no amor de Jesus, a participarmos do seu reino nesse mundo.
É tão interessante esse texto, e ela tem uma ênfase tão poderosa. Como eu disse, Jesus estava para partir, Ele ia morrer pelos pecados de toda a humanidade, eram suas últimas palavras conforme o Evangelho de Mateus. Então, é muito sério o que Jesus diz aqui. Se na primeira parábola, que é a parábola das virgens, a ênfase está na vigilância, na segunda parábola, a ênfase está na responsabilidade, e em contrapartida, na negligência. Então, a ênfase aqui dessa parábola dos talentos está na responsabilidade. Quando você quer viver o novo de Deus, eu já disse isso aqui, mas vou repetir, você precisa estar pronto a assumir novas responsabilidades. Observe os servos dessa história. O Senhor deles está dando uma nova oportunidade. Está dando a eles uma grande oportunidade, estava dando riqueza nas suas mãos. Estava dando dos seus próprios bens a eles. Era uma grande oportunidade. Agora, para eles administrarem bem esses recursos, provavelmente eles tiveram que mudar a rotina do seu dia, tiveram que aprender a se relacionar com novas pessoas, tiveram que administrar melhor o seu tempo, tiveram que analisar as melhores formas de multiplicar o recurso recebido. Então, as novas oportunidades trouxeram novas responsabilidades. Por causa desse chamado do seu Senhor, todos os servos nessa história viveram o novo de Deus em suas responsabilidades e nas oportunidades que tiveram. Eles viveram algo novo. Agora, viver o novo de Deus implica em maturidade. E não existe forma de uma pessoa se tornar madura, a não ser que ela assuma responsabilidades. Não há nenhuma pessoa madura que seja irresponsável. Nenhuma pessoa madura é irresponsável. Toda pessoa madura, ela é responsável por seus atos, pelos seus compromissos, responsável pelas oportunidades que ela tem na sua vida. Eu sempre digo para muita gente assim, olha, todo irresponsável tem alguém que o sustente. Se na sua casa tem lá um cara que não trabalha, um adulto que não trabalha, que não se mantém, que não cuida de si mesmo, é porque alguém está fazendo isso por ele, né? E esse é o problema de muitas famílias. Agora, no reino de Deus também é verdade. Quando nós temos cristãos irresponsáveis, há sempre gente sustentando. Sempre gente que está cobrindo esse tipo de gente, esse tipo de cristão irresponsável. Porque todo irresponsável precisa de alguém que está sustentando ele. Agora, no reino de Deus aqui, Jesus está dizendo que isso é muito sério, extremamente sério, e que essa irresponsabilidade nos deixa fora do reino dele. A responsabilidade é uma das marcas de uma pessoa madura, e é por isso que quando eu e você estamos vendo nossos filhos crescerem, vocês que têm filhos sabem disso, nós vamos vendo que eles estão de fato amadurecendo à medida que eles estão vivendo novas oportunidades e estão mostrando responsabilidade. Eles são responsáveis com seus estudos, são responsáveis com seu dinheiro, são responsáveis com seus compromissos, são responsáveis com a sua fé. E isso mostra que eles de fato estão se tornando pessoas adultas, estão se tornando pessoas que estão conquistando a sua autonomia, que estão se tornando pessoas realmente capazes de enfrentar a vida e glorificarem o nome de Deus nessa sociedade. O novo sempre implica mudança, transformação, adaptação, e isso exige responsabilidade. Então, dentro desse contexto todo, eu quero compartilhar com você algumas palavras-chave para entendermos melhor essa parábola. E eu queria que você gravasse essas palavras, guardasse no seu coração. A primeira é capacidade. O que vemos nessa parábola é que o Senhor dá capacidade aos seus servos. Ele dá capacidade, quando Ele distribui os seus recursos, Ele dá capacidade daqueles servos fazerem o trabalho. Ele não diz assim, galera, eu vou viajar, vou demorar para voltar e vocês se virem aqui, hein? Quando eu voltar eu quero ver tudo certinho. Não, Ele não faz isso. Ele chama os seus servos e dá recursos para eles. Ele dá capacidade. Deus nunca espera que eu e você ofereçamos algo que nós não temos recebido primeiro. Aliás, quem de nós pode oferecer algo a Deus que não recebemos dele primeiro? Deus primeiro dá capacidade. É interessante, na última mensagem eu falei que Deus usa qualquer pessoa. E é verdade isso na Bíblia, Deus usa qualquer pessoa. Toda pessoa pode ser usada por Deus, porque Deus nos dá capacidade. Você vê nessa história que todos receberam alguma coisa. Ele chamou 3 servos e deu alguma coisa para cada um dos 3. Todos receberam. Assim também é no reino de Deus. Todos nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, recebemos capacidade. Capacidade para glorificar o nome dEle, capacidade para viver a vida cristã, capacidade para viver o novo de Deus, capacidade para fazer diferença na nossa geração. Nós também recebemos capacidade.
Todos recebem recursos de Deus para viverem o seu reino. Cada cristão, nós ensinamos isso claramente. Nós vemos isso na Bíblia claramente. Cada cristão tem pelo menos um dom espiritual, uma capacitação especial dada por Deus para glorificarmos o seu nome neste mundo e fazermos diferença. Segunda palavra que eu queria destacar aqui é singularidade. Singularidade. Porque o Senhor da história deu a cada um conforme a sua capacidade. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, a outra ele deu 1. Por quê? Porque ele tratou cada um de acordo com a sua particularidade, singularidade. Deus também olha para mim e para você e conhece nossos dilemas, nossa história, nossas habilidades naturais, que recebemos dele também. Ele conhece as circunstâncias em que estamos envolvidos e a cada um de nós, ele então nos trata dentro da nossa individualidade. Isso é lindo no reino de Deus. Deus nos conhece como ninguém. Às vezes quando eu penso, puxa, Deus me conhece como ninguém, por que Ele não me despreza? Por que Ele não desistiu de mim? Mas mesmo me conhecendo como ninguém, Ele realmente me dá capacidade e me trata como uma pessoa única. Ele trata você como uma pessoa única. Ele é igual um pai que conhece bem os seus filhos. Se você tem mais de um filho, você sabe que os filhos são diferentes. Cada filho tem uma personalidade, cada filho tem uma maneira de agir, cada filho tem suas competências diferentes. E Deus é um pai sábio, Ele trata cada um de acordo com as suas individualidades. Então a questão aqui não é quanto recebemos de Deus, mas o que nós fazemos com aquilo que nós recebemos dEle, porque nós já estamos recebendo de acordo com a nossa singularidade. Terceiro lugar, a palavra que eu queria destacar aqui é investimento. Investimento. Eu disse que todos nós temos capacidades porque Deus nos deu, Deus nos trata de forma singular, e que Deus investe na nossa vida. Ele investe na nossa vida. O Senhor aqui investiu na vida dos seus servos. Ele disse aqui, ó, toma. Um talento só era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Era uma riqueza de anos de trabalho. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. Era muita riqueza. Ele estava investindo na vida desses servos. Ele estava dando novas oportunidades. Assim também Deus age conosco. Ele investe na nossa vida. Ele nos dá recursos. Ele nos dá aquilo que nós não temos em nós mesmos e nunca iríamos conseguir se não fosse Ele na nossa vida. Se você tem hoje um corpo, se você tem saúde, se você tem tempo, se você tem energia, são recursos que Deus tem dado a você, que Deus tem investido em você, investido para que você viva o melhor nesse mundo, investido para que você possa construir uma família saudável, investido para que você possa viver com sentido e propósito nesta vida. Deus tem investido em você para que você possa conhecê-lo cada vez mais, para que você possa desfrutar de paz, de força, de sabedoria, da presença dEle no seu coração. Deus tem investido em você. Eu não sei se você tem plena consciência disso, porque às vezes eu encontro cristãos que não têm a mínima ideia do quanto Deus tem investido nas suas vidas. O fato de você estar aqui nessa manhã para refletir na palavra de Deus significa que Deus está investindo em você. O fato de Deus ter levantado pessoas para receber você bem aqui, preparado um conteúdo para você, orado por você, jejuado por você, porque Deus está investindo na sua vida. Não posso ver de forma diferente. Deus está investindo em mim e em você. O Senhor dessa história investiu, porque Deus também aplica o princípio da semeadura. Deus não diz em Gálatas capítulo 6 que você semeia o que você colhe, que você tem que semear para você poder colher. Se você quer colher nessa vida bons frutos, você precisa semear bons frutos. Da mesma forma, Deus age comigo e com você. Ele semeia na nossa vida para que nós possamos dar fruto. Aliás, a parábola da videira em João 15, exatamente ele diz isso, que nós devemos dar muito fruto. Jesus espera que nós demos muito fruto, porque Ele investe na nossa vida. Eu acho interessante uma palavra, na verdade, do N.T. Wright, que é um comentarista bíblico, que ele fala que a ênfase dessa parábola acaba recaindo sobre o terceiro servo, porque devido à sua insensatez, ele fracassa em responder à generosidade do mestre. Esse servo aqui, que é o mau e negligente, ele fracassa por não responder adequadamente à generosidade de Jesus. O Senhor é generoso em nossa vida, Ele tem investido em nossa vida. Quanto Jesus, para pensar um pouquinho, você está aqui nessa manhã, você que está nos assistindo aí na sua casa, quanto Jesus tem sido generoso com você. O quanto Ele tem investido na sua vida, quanto Deus tem trabalhado na sua história, e como eu disse, Ele não desistiu de mim, não desistiu de você, porque Ele quer colher frutos preciosos na nossa vida. A quarta palavra é confiança. Confiança. O Senhor deu crédito aos seus servos. Quando Ele pega e dá a sua riqueza para um servo, para outro e para outro,
que ele está fazendo? Ele está dizendo assim: eu confio em vocês. Eu estou dando esses recursos a vocês porque eu confio em vocês. Eu sei que vocês vão fazer o que deve ser feito. Deus confia em mim e em você. E como eu disse na mensagem passada, às vezes a gente se sente inadequado, mas Deus está confiando em mim e em você. Ele está confiando que nós vamos ser responsáveis às oportunidades. Ele está confiando que nós vamos ser fiéis a Ele. Ele está confiando que nós vamos confiar nele, que Ele vai nos capacitar a honrarmos o seu nome. É interessante. Você faria isso? Pegaria do que você tem, daria a um servo ou a um amigo e dizia assim: ó, eu vou viajar, eu não sei quando eu vou voltar, mas cuida disso para mim. Você só faria isso com alguém que você confia, com alguém que realmente você confia. Foi isso que o Senhor fez aqui. Entre as duas vindas de Jesus, Jesus confiou a nós a tarefa de dar continuidade à sua missão, de pregar o seu reino, de pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de pregar que na cruz de Cristo há remissão, há perdão para todos os pecados, de pregar que existe uma nova vida, que o novo de Deus é possível, porque o Espírito de Deus está sobre nós. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo diz à igreja de Corinto: o Espírito Santo que estava reservado para mim e para você. E Deus fez tudo isso porque Ele confia que eu e você vamos valorizar devidamente, vamos ser zelosos naquilo que temos recebido de Deus. Nós vamos sim viver o que Deus tem para nós. Eu sei que quando a gente lê uma parábola como essa, sempre o perigo de nós vermos o cristianismo como um conjunto de regras e práticas em que a gente tem que obedecer e fazer aquilo que Deus manda, porque Ele é Deus e nós não somos deuses. Mas cristianismo não é isso. Quando nós olhamos a parábola aqui dos talentos, nós devemos pensar em todo o contexto do amor, da graça de Jesus, de como Jesus diz que ladrões de impostos, corruptos e prostitutas iriam preceder os religiosos da sua época, os fariseus, no reino dos céus. Ou seja, não é uma questão de conjunto de regras e princípios e quem fizer isso é salvo. Não, nunca foi. O Evangelho não é assim, é o Evangelho da graça. É o Evangelho de que todas as pessoas podem sim ter salvação em Cristo. É o Evangelho de que todas as pessoas podem desfrutar do amor de Deus. Esse é o Evangelho de Cristo. Mas uma vez que fomos salvos pela graça, Jesus está confiando em mim e em você, que essa graça que nós recebemos de graça, nós vamos compartilhar com as outras pessoas, nós vamos dar frutos no seu reino. Na verdade, o que Jesus sempre nos oferece é um relacionamento. É por isso que Ele chama os seus servos e dá a Ele tanta capacidade, investe tanto neles, e confia neles, porque é um relacionamento. Não era só uma tarefa, era um ato de confiança do servo, do Senhor com seus servos, como é um ato de confiança que Deus tem tido comigo e com você nesse relacionamento de amor que Ele nos oferece. A quinta palavra aqui é frutificação, ou multiplicação, porque é claro nesse texto que Deus esperava que o Senhor esperava que os seus servos multiplicassem o que eles receberam. Observe aqui que eu falei que o Senhor tinha um relacionamento com esses servos, havia um contexto. Ele não falou o que eles iriam fazer com esses talentos. Ele só deu, distribuiu e foi embora. Por quê? A parábola não conta, mas com certeza o Senhor já nesse relacionamento tinha deixado claro o que Ele esperava. Ele esperava multiplicação. Ele esperava frutificação. Tanto que quando o Senhor viaja, eles já saem fazendo o que tem que ser feito. Não precisou instruções, não precisou lembrar: ó gente, estou dando isso aqui para vocês, porque vocês têm que multiplicar. Não, eles já sabiam o que tinha que ser feito. Eles já sabiam que eles iriam prestar contas para o seu Senhor daquilo que receberam, porque Ele esperava a multiplicação. Tanto que os 3 aparecem para prestar contas. Os 3 sabiam que tinham que multiplicar aquilo. E tanto que o terceiro aparece com desculpa, porque ele sabia o que precisava ser feito e não fez. Então é claro que o Senhor da história aqui está compartilhando recursos, dando capacidade, investindo, confiança, porque Ele queria ver os recursos do reino dele multiplicados. É por isso que tem prestação de contas. Se Deus não esperasse multiplicação e frutificação, ninguém precisaria prestar contas. Por que os cristãos estarão diante de Deus prestando contas? A Bíblia diz isso claramente. Aliás, todo ser humano estará diante do trono de Deus. Mas nós cristãos vamos prestar contas do que se nós fomos salvos pela graça? Nós estaremos diante do trono de Deus? Não. Não para sermos condenados, mas desfrutarmos da salvação eterna. Mas haverá uma prestação de contas, porque os frutos vão de fato confirmar se nós fomos salvos ou não.
Os frutos vão confirmar se nós somos trigo e não somos joio. Os frutos vão confirmar se nós realmente somos ovelhas do pastoreio de Jesus, ou se nós somos lobos ou bodes. Os frutos é que autenticam uma nova vida em Cristo. Então Deus espera. Às vezes há um preconceito na igreja de Jesus, do Senhor Jesus, a gente não pode falar de resultado. A igreja, tem gente que fala assim, a igreja está virando empresa, espera que o pessoal trabalhe, que dê resultado. Não, olha aqui a parábola. Todos nós temos que dar resultado no reino de Deus, sim, porque Ele está investindo amor, graça, misericórdia, Espírito Santo, a palavra, pessoas na tua vida. Como é que você vai falar não? Você vai para a academia e fica lá 1 ano treinando na academia sem ver um resultado? Sem diminuir 1 centímetro na sua cintura, sem ver nenhum músculo crescendo? Ninguém fica. Você vai estar na sua empresa se você não produz nenhum resultado? Alguém aqui vai passar de ano na escola, na universidade, vai conseguir um diploma, se você não tem resultado? Agora a gente acha que o reino de Deus é assim, não, a gente entrou no reino de Deus, salvo pela graça, aleluia, agora eu vou deitar na rede aqui e esperar a volta de Jesus, porque no reino de Deus é graça, e eu não tenho que dar resultado nenhum. Não é verdade. O servo está falando aqui, quer dizer, o Senhor está falando aqui, cadê o teu resultado, filho? Vamos prestar conta aqui, você que eu dei 5, e aí? Senhor, mais 5, rapaz, servo bom e fiel, servo bom e fiel, estou muito feliz com você, cara, que legal, tudo que eu investi em você, eu confiei em você, tudo que eu te dei, você multiplicou, você entendeu o reino, aleluia, entra para o gozo do seu Senhor, para a alegria do seu Senhor. Cara, e você que eu dei 2, e aí? Oh meu Senhor, eu multipliquei para mais 2, puxa, aleluia, glória a Deus, que feliz que eu estou com você, cara, puxa vida, você é um cara bom e fiel, entra na alegria do seu Senhor. E você, cara, que eu te dei 1? Hã? O que aconteceu? Eu tive medo, porque o Senhor é um homem que colhe onde não semeou. Mentira, o servo está falando mentira. Como que ele colhe onde não semeou, se ele deu os talentos, ele deu oportunidade, ele deu confiança, ele deu habilidade? Como que ele está querendo colher onde ele não semeou? Mentira! Aí o Senhor tem que falar assim, servo mau e negligente, irresponsável, falta de zelo no reino. Cara, você é mau e negligente, e ainda vem inventar desculpa, vem colocar a culpa em mim. Alguns de nós fazemos a mesma coisa, colocamos a culpa em Deus. Deus, eu não evangelizo, sabe porque o Senhor deu capacidade para o fulano lá, o cara fala com facilidade, o cara, a culpa na verdade é do Senhor, é o que a gente está falando. Deus, eu não te sirvo, eu não uso o que o Senhor me deu, sabe porque a minha vida é muito corrida, o Senhor sabe, eu tenho muitos problemas, como se Deus não soubesse, como se Deus não cuidasse de você, se Deus não se preocupasse com os seus problemas, com aquilo que você enfrenta na sua vida. Ah, Deus, eu não te sirvo porque eu tenho uma família muito complicada. Olha, meu marido não me apoia, minha esposa não me apoia. O que é isso? Como se Deus não conhecesse sua família, não estivesse investindo tanto na sua família, e como se você não fosse parte do milagre na tua família. Deus espera aqui a multiplicação dos recursos, porque tem a hora de prestar contas. A Bíblia é clara em afirmar, nós vamos prestar conta diante de Deus de tudo que vivemos nesse mundo. E Paulo diz à igreja de Corinto, quer seja bom, quer seja mal, você vai dar conta na sua vida. Entenda isso dentro de um relacionamento de amor, de graça, em que Deus tem investido em você. Então, se você está se relacionando de forma certa com Deus, frutificar, o multiplicar vai ser espontâneo. Toda criatura saudável se multiplica nesse mundo. O primeiro mandamento para Adão e Eva foi, sede frutíferos e multiplicai-vos, enchei a terra. Todo ser vivo se multiplica, uma plantinha se multiplica, um animalzinho se multiplica. Se você é um cristão saudável, esse é o reino de Deus, é uma essência de tudo que Deus criou. Você é um cristão saudável, a multiplicação não é um peso, não é um fardo, não, é natural, você vive Deus, você vive com Ele, é a dimensão da graça. Tanto que você viu que os 2 primeiros servos aqui da história, não tem força, não tem fardo, não é necessariamente uma tarefa, eles trouxeram com alegria diante de Deus aquilo que multiplicaram e Deus se alegra com eles. Agora eu e você, muitas vezes, podemos cair na negligência e na irresponsabilidade, na insensatez. Entenda, você está aqui nessa manhã, qual é o ambiente do agir sobrenatural de Deus? Qual é o ambiente do milagre na sua vida, na vida da igreja?
É o desafio. É quando você está sendo desafiado a subir mais um degrau. É quando você está sendo desafiado a assumir uma nova responsabilidade no reino dele. É aí que é o momento do milagre. Quando os discípulos estavam lá preocupados com uma multidão de mais de 5.000 homens que não tinham o que comer, e os discípulos vieram para Jesus e disseram: manda esse povo embora, porque a gente não tem o que comer para dar para eles. E Jesus virou para eles e disse assim: deem vocês de comer para eles. Jesus lançou um desafio para os seus discípulos. O que vocês têm na mão? Aí Jesus faz um milagre, porque é o desafio que é realmente o ambiente do milagre. Deus está chamando você para ter um novo papel como marido, Deus está chamando você para ter um novo papel como pai, como mãe, como esposa, como filho. Deus está chamando você para ter um novo papel, uma nova responsabilidade no reino dele. Isso é um novo dele para você. Assuma isso e seja fiel às novas responsabilidades e viva o novo de Deus. Dê frutos, frutifique no reino, multiplique os recursos do reino de Deus. Qual o ambiente, irmãos? Qual o ambiente do agir sobrenatural de Deus? É justamente o desafio. Eu sei que há pessoas que dizem que frequentam a igreja e dizem assim: eu não gosto de me envolver com nada. Às vezes eu chego um pouquinho atrasado, saio um pouquinho antes de terminar, porque eu não quero me envolver com nada. Quero dizer para você que você está se enganando se você quer fazer parte de uma igreja assim, seja ela qual for. Que você não entendeu nada no reino de Deus, porque Jesus se envolveu com você ao morrer por você na cruz do Calvário. Ele se envolveu até o sangue dele vertido na cruz. E como é que você quer dizer para Jesus: Jesus, eu quero te seguir, mas não quero me envolver com a sua noiva, com o seu corpo, que é a igreja? Como que você quer viver a fé em Jesus sem se envolver? Você quer liberdade, mas não quer responsabilidade? Você quer as bênçãos, mas não quer viver a dimensão do desafio para que você cresça na presença de Jesus e experimente o agir sobrenatural dele? Como é que você quer viver assim o reino? Você não entendeu nada do reino de Deus. Se eu escolho viver assim, eu não entendi completamente nada do reino de Deus. Eu fico impressionado o que Deus faz na dimensão dos nossos grupos pequenos. Nós somos uma igreja em grupos pequenos, essa é a vida da igreja. Nós temos um casal no nosso grupo. Eles estavam aqui em Londrina, tiveram que se mudar da cidade por 1 ano, mas eles tinham começado a construir uma casa aqui em Londrina. E é lindo, toda vez que você fala com eles sobre essa casa que eles já construíram, já voltaram para Londrina, já estão morando nelas. Algumas semanas eu fui visitar a casa. Toda vez eles falavam: pastor, Deus está nos dando uma nova casa, e a gente quer receber muita gente nessa casa, porque a gente quer que a nossa casa seja um lugar de salvação. E aí, pastor, olha, nós vamos fazer uma área bem grande para receber um grupo pequeno, bem grande. Grupo pequeno bem grande é meio contraditório, né, irmãos? Mas um grupo pequeno bem grande, porque nós queremos que ver muita gente sendo salva. Aí eu fui visitar a casa deles, realmente eles fizeram uma área bem grande. Eles não falaram que era para fazer churrasco, não é para reunir os amigos para bebedeira, não é porque eles vão fazer uma balada. Sabe por que eles construíram uma varanda grande? Porque a gente quer ver o reino de Deus aqui na nossa casa, a gente quer ver gente sendo salva aqui. Aí eu subi, realmente Deus deu a graça deles construírem uma casa bem grande, a sala da frente, uma sala enorme. E eles falaram: pastor, a gente não sabe como isso aqui vai funcionar para um grupo pequeno, mas talvez a gente vai colocar uma mesa daquelas bem grande, redonda aqui, para o pessoal se reunir todo em torno da mesa. Eles estão sonhando como que eles mobiliam a casa para receber um grupo pequeno. O que isso é? Isso é mentalidade do reino. Eu entendo que eu tenho que frutificar no reino. Eu entendo que o que ele me dá é para promover o reino dele nesse mundo. Eu vou ter uma casa boa? Tá, mas não é simplesmente para fazer festa, churrasco. Não tem nada errado. Se fizer churrasco, pode até convidar o pastor, não tem problema. Tá certo? Nada errado com isso. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: é que eles têm visão de reino. O que vem primeiro aqui que nós estamos pensando, quando construímos a nossa casa, é que a gente quer receber gente para compartilhar o amor de Jesus. Gente para compartilhar o amor de Jesus. Nós queremos ser anfitriões de um grupo pequeno, nós queremos hospedar um grupo pequeno na nossa casa, e nós queremos ser líderes de um grupo pequeno. Pastor, será que a gente pode? Gente, isso é reino de Deus. É gente entendendo que os recursos, as capacidades, a confiança que Deus tem nos dado, quer dizer que você multiplica no reino dele. Eu acho isso lindo demais. A sexta palavra é reconhecimento. Esse é um outro tabu na vida da igreja. Às vezes na igreja a gente fala assim: não pode ficar elogiando os irmãos não, porque se você elogia o irmão já fica orgulhoso. Orgulho é um perigo. Realmente orgulho é um perigo, irmãos. Mas no reino de Deus existe reconhecimento, existe elogio. O Senhor olhou para o servo que multiplicou 5 talentos e disse: muito bom, servo bom e fiel. Para o que multiplicou 2 talentos, muito bom, servo bom e fiel.
Ou seja, no reino de Deus a gente precisa valorizar quem tem esmero, quem tem dedicação, quem faz as coisas com responsabilidade, quem assume os seus papéis no corpo de Cristo. O reino de Deus a gente tem que sim reconhecer aqueles que têm se doado pela causa de Cristo, aqueles que são generosos na obra de Deus, porque é exatamente o que Jesus fez aqui. Servo bom e fiel. Cara, que alegria que você me dá. Você está inspirando outras pessoas. Que legal que você está fazendo. Que bom, irmão, se a gente fizesse mais isso em nosso meio. Que bom se a gente fizesse isso mais com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, se a gente elogiasse mais. Porque a nossa tendência é criticar mais do que elogiar. É apontar mais as falhas e os erros do que os acertos. Deus nos convida a fazer parte do seu reino, e nesse reino há reconhecimento. Ele diz, servo bom e fiel, cara. Que bom, rapaz. E com o reconhecimento, vem recompensa. Alguém de nós aqui precisa de recompensa? Só o fato de Jesus nos livrar do fogo do inferno, nos salvar dos nossos pecados, já é algo maravilhoso, mas ele diz ainda que tem recompensa para quem é fiel, que ele tem galardões, que ele vai recompensar você porque você foi zeloso no reino dele, responsável no reino dele. Que lindo, esse é o reino de Deus. Ele diz assim, agora porque vocês são bons e fiéis, vocês vão entrar na minha alegria, no meu gozo, vocês vão entrar no meu reino. Aleluia, glória a Deus. E a última palavra, que é a ênfase aqui, todas essas 6, né, a maioria delas fazem parte do que os 3 viveram, o reconhecimento só para os 2 que foram fiéis, mas a última palavra aqui é negligência. Negligência. Negligência é falta de cuidado, de aplicação, falta de interesse, de atenção, é desleixo, é descuido e é preguiça. Isso é negligência. E Jesus chama o servo que não multiplicou os recursos de mau e negligente. Mau e negligente. Não tinha o coração de Deus, não tinha o amor de Deus, não tinha a bondade de Deus, não compreendia nem o seu Senhor, porque julga o seu Senhor como um homem duro, um homem ríspido, coisa que ele não era. Tenta justificar sua negligência, sua irresponsabilidade, sua falta de zelo, seu descuido, sua preguiça. Tenta justificar jogando de volta para o seu Senhor. Um cara mau e negligente. Agora observe com atenção aqui. Esse cara não pegou o recurso e desviou o recurso, como os políticos corruptos fazem. Ele entregou exatamente o que ele recebeu. Na época era comum fazer um buraco na terra e colocar a riqueza ali, porque não tinham bancos, não tinham cofres. Ele fez, só que o que o servo deveria ter feito era multiplicar aquilo. O que ele pegou? Ele enterrou aquilo. E no dia da prestação de contas, ele devolveu aquilo. Quando ele tinha que ter multiplicado, frutificado. Alguns de nós que estamos aqui nessa manhã, alguns de nós que estamos assistindo aqui, você está pegando o que Deus te deu e está enterrando. Você está enterrando. Eu disse há um tempo atrás, no velório da minha sogra, que eu saí um tempo para conversar com os meus filhos, estava um dia assim, nublado, muito fresquinho, no cemitério lá em Maringá, várias árvores, estava um momento muito bonito, na verdade, no cemitério, mesmo num dia tão triste para a gente, e eu estava falando com eles assim, ó, o cemitério é um lugar das maiores riquezas, aqui estão os livros que nunca foram escritos, as músicas que nunca foram compostas, os poemas que nunca foram publicados. Aqui, nesse terreno do cemitério, está a maior riqueza enterrada. Dons espirituais que nunca foram exercidos. Pessoas que nunca compartilharam o Evangelho. É claro que isso é uma metáfora. O que está enterrado lá é só ossos secos, podridão, que é o que o nosso corpo se torna depois que a gente parte. Mas o que eu quero que você entenda é que muitos de nós aqui queremos viver o novo de Deus. Nossa, Deus tem um novo de Deus, Ele me ama tanto. Realmente Deus tem grandes coisas para a minha vida. E Ele tem mesmo. Mas estamos sendo maus e negligentes. Estamos sendo irresponsáveis com aquilo que Deus nos deu. Deus te deu um corpo aí, não é só para você ter esse corpinho bonito. Deus te deu um cérebro, não é só para você fazer conta para ganhar mais dinheiro e ser rico. Deus te deu voz, te deu saúde, te deu energia, te deu oportunidades. Tem dado o Espírito Santo na tua vida, para você fazer diferença nessa geração, e diferença é ver gente salva para Jesus, diferente é ver gente se rendendo ao amor de Deus,
Fazer diferença é você contribuir para que a alma daquela pessoa não vá para o inferno, mas vá para o céu. Que aquela pessoa conheça Deus de verdade, que ela não seja uma religiosa, ou que ela não seja uma mundana, mas que ela desfrute do amor de Deus, que a transforma, que a perdoa, que cura, que liberta. Esse é o reino de Deus. E eu e você somos chamados a viver o reino dele. Esse servo aqui é mau e negligente. Sabe qual é a pior coisa que você vai ouvir no último dia? E eu espero que você não ouça isso dos lábios de Jesus. Exatamente isso. Coloca o último texto para mim. Voltando à parábola aqui. Jesus diz: tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. Tirou a oportunidade, tirou o recurso. Pois quem tem, mais será dado. Ou seja, se você é responsável, aquilo que eu falei, é um ciclo de bênção na tua vida. Você é responsável com aquilo que recebe de Deus, usa com zelo, temor de Deus, aquilo se multiplica na tua vida e você vai crescendo, você vai tendo mais oportunidades. É assim como um filho responsável, que vai amadurecendo e conquistando mais coisas na vida, é assim no reino de Deus. Você tem, e aí Deus vai te dar mais, porque você tem zelo, porque você teme a Ele, porque você entendeu o reino, porque você o ama, porque o reino de Deus é a coisa mais importante que você tem nesse mundo. Então você tem, Ele vai te dar mais. Agora, até aquele que não tem, até o que tem é tirado. É claro, é um paradoxo aqui do reino de Deus. Agora olha o que acontece aqui no verso 30. E lancem fora o servo inútil. Inútil. Inútil porque enterrou o talento, enterrou as capacidades, desprezou a confiança do Senhor, desprezou o investimento recebido. É inútil. Ele diz: lancem fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E se você olhar o contexto do capítulo 25, aqui a partir do verso 31, o quadro é que Jesus está sentado no trono, e todas as nações da terra estão diante dele, e ele vai separar os bodes das ovelhas. E ele separa as ovelhas para a sua direita, os bodes para a esquerda. E aí então Jesus diz assim: olha, vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado antes da criação. Porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estive nu e você me vestiu. Eu fui preso e você me visitou. E aí os justos, as ovelhas de Jesus vão dizer: mas peraí, quando que nós fizemos isso? Quando? A gente não lembra que a gente fez. Porque o justo, ele vive na dimensão do amor e da graça. Como eu disse, não é peso, não é obrigação, você faz sem perceber. Porque bananeira vai dar banana de qualquer jeito, é natural. Goiabeira vai dar goiaba. Cristão vai frutificar cristianismo. Amor de Deus nesse mundo, é natural. Aí os caras vão dizer: mas quando que nós fizemos isso? Jesus diz: quando você fez para um dos pequeninos, você fez para mim. Porque Jesus se identifica com cada pessoa desse mundo. Jesus se identifica, ama tanto cada um de nós e cada pessoa desse mundo, que Ele diz assim: se fizeram para você, fizeram para mim. Agora daí Jesus separa os lobos para a esquerda e diz assim: afastai-vos de mim, malditos. Porque vocês me viram com fome, com sede, presos, vocês nunca fizeram nada por mim. E aí eles vão dizer também: mas quando te vimos assim? E Jesus diz: quando vocês não fizeram para um dos pequeninos, vocês não fizeram para mim. O destino ali é uma eternidade longe de Deus. Sabe o que você precisa entender, e eu também? É que o pecado fundamental da humanidade é a omissão. Jesus diz que no juízo final as pessoas não vão para o inferno porque elas foram adúlteras, porque elas foram traidoras, corruptas, porque elas assassinaram alguém, porque elas estupraram alguém. Isso tudo é ruim, muito ruim, não tem nada a ver com o reino de Deus. Mas sabe por que as pessoas vão para o inferno? É porque elas não fizeram o que deveriam fazer. Esse servo mau e negligente que Jesus fala aqui, ele não roubou, ele não fez nada de errado, ele não desviou recursos, nada de errado no sentido de ação. Mas o pecado dele foi a omissão. Ele não fez o que precisava ser feito. E eu pergunto para você, talvez você esteja aqui de manhã e você diz assim: eu não mato, eu não roubo, eu não estupro, eu não desvio dinheiro público, eu vou para o céu. E Jesus está dizendo assim: você não mata, você não rouba, você não desvia dinheiro, mas você também não faz o bem para as pessoas, você não reparte o teu pão, você não visita ninguém que está enlutado, você não evangeliza o perdido, você não compartilha o meu amor. Então, cara, você é mau e negligente. Às vezes a gente acha que maldade é fazer o mal em ações práticas.
Mas maldade é também quando eu e você nos omitimos de fazer o correto. Tiago já disse isso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago capítulo 4. Então a palavra aqui é negligência. E essa é uma palavra, como eu disse, é um convite. Jesus te convida a andar com Ele no seu reino. Mas Jesus também nos adverte que se eu e você não entendermos o reino, não amarmos o reino porque fomos primeiro amados por Ele, e não formos responsáveis com os recursos que Ele tem nos dado e multiplicarmos isso no seu reino. Lembra da parábola do semeador? Que o terreno fértil, ele deu fruto a 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Porque o alvo é sempre a multiplicação do que Deus fez em nós. É o compartilhamento, que recebemos de graça nós damos. O alvo sempre é a gente abençoar pessoas com aquilo que recebemos de Deus. E se nós não estamos fazendo isso, nós estamos completamente equivocados do que é o reino de Deus. Você quer viver o novo de Deus? Viva! E para viver o novo de Deus, então, seja fiel às novas responsabilidades que vêm como parte da bênção de Deus na tua vida, do novo de Deus na sua vida. Essa palavra aqui não é uma brincadeira, não é uma fábula, não é uma historinha de carochinha. Essa aqui é a palavra de Deus a mim e a você. Você pode receber isso como palavra de Deus? Amém? É uma palavra de Deus. Palavra de Deus. Seja vigilante, seja responsável, porque você não sabe o dia nem a hora. E a pergunta é, o que você quer ouvir dos lábios de Jesus no último dia? Você quer ouvir servo bom e fiel? Entra para a alegria do seu Senhor? Ou você quer ouvir servo mau e negligente? Afastai-vos de mim. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, aplica a Tua palavra no nosso coração. Cada pessoa que está aqui nessa manhã é tão amada pelo Senhor, é tão preciosa pelo Senhor. O Senhor tem planos tão grandiosos. Cada pessoa que nos assiste nesse momento, Senhor, o Senhor tem planos tão grandiosos, tão especiais. Oh, Senhor, que ninguém aqui se ausente do Teu reino, ninguém aqui se exclua do Teu reino, ninguém aqui faça isso por irresponsabilidade, por negligência, Senhor. Coloca temor do Senhor no nosso coração. O quanto o Teu reino poderia estar crescendo se todos nós aqui nesse ambiente estivéssemos multiplicando os recursos que temos recebido de Ti. Quantas mais pessoas seriam salvas, quantos mais casamentos restaurados, quantos mais famílias, ó Deus, que seriam curadas. Senhor, quantas mais pessoas seriam livres dos seus vícios. Ah, Deus, quantas mais pessoas poderiam viver com sentido e propósito, ao invés de estarem escravos, ó Deus, das drogas, do sexo ilícito. Quantas mais pessoas estariam vivendo vidas transformadoras, Senhor, ao invés de estarem, ó Deus, afundadas na depressão e no desânimo, na desesperança. Senhor, move o Teu povo, move cada um aqui. Ó Deus, traz temor do Teu nome nos nossos corações. Nós queremos viver o novo do Senhor, porque aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que o Senhor preparou para aqueles que Te amam, o Teu Espírito. Então vem e faz algo novo na nossa vida. Eu oro a Ti, Senhor. Vem com o fogo novo do Senhor. Opera o Teu propósito. Que ninguém aqui, Senhor, se perca, mas que todos sejam salvos pela graça do Senhor e tenham uma alegria de participar no Teu reino aqui nesse mundo. Porque quem tem alegria de participar do Teu reino neste mundo, participará também da alegria do Senhor na eternidade. Que assim seja. Amém. Eu quero pedir que ainda de olhos fechados, cabeça curvada, o pessoal vai ministrar uma canção nova para nós aqui. Eu queria que você prestasse muita atenção na letra dessa canção, porque é um recado de Deus para você. Eu queria que você orasse ao Senhor, peça força, peça graça, peça um milagre de Deus na tua vida, mas não saia daqui do jeito que você entrou. Não saia daqui sem estar cheio da plenitude de Deus na tua vida.